Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo. E o assunto que temos hoje é sobre o Diego Costa, atacante brasileiro, porém naturalizado espanhol, que está atuando no Atlético de Madrid. E após muitas especulações dele no Flamengo na última janela de transferências, o atacante revelou recentemente o seu desejo de defender o clube rubro-negro. Em uma entrevista ao canal Partidazo, ele afirmou que o atual momento do Flamengo tem atraído vários jogadores. E ele disse: "O Flamengo é um time que todo jogador quer ir, não só os brasileiros. Houve até aquela chance do Balotelli. Com o crescimento que está tendo agora, vamos ver se o Flamengo vai querer me contratar. Vai chegar um momento que os grandes jogadores vão se oferecer, como já se oferecem, e não será fácil entrar ali", disse o jogador. Porém, Diego Costa ele prefere manter cautela. Isso porque ele diz que ele prefere reavaliar suas condições físicas no futuro. Ele afirmou que para jogar no Flamengo ele teria que se sentir muito bem fisicamente, justamente pela pressão que se é em atuar em clubes brasileiros. Porque ele sabe que os torcedores são muito apaixonados pelos seus clubes e cobram bastante dos seus jogadores. Então ele quer estar bem fisicamente para caso isso venha a acontecer. Mas certamente isso alegra muito os torcedores flamenguistas. Isso porque o Diego Costa é um grande atacante a nível mundial. E se ele afirmou que jogar no Flamengo é um sonho e que outros jogadores também têm esse sonho, é porque realmente o Flamengo tem feito muita história no futebol e está num patamar muito elevado. Isso é muito bom para o futebol brasileiro. Mas o que queremos saber é a sua opinião. O que você acha dele, o Diego Costa, atuando em solo brasileiro, atuando pelo Flamengo? Desse cara aí, jogador famoso, hein? Já rodou bastante, já jogou nos maiores clubes do planeta, tá jogando Copa América. O que ele falou? Acho que eu jogaria no Flamengo. Será que é isso mesmo? O que você acha desse cara no Flamengo? Vamos colocar aí pra você saber quem é esse jogador que eu tô falando. Olha só, é ele! Arturo Vidal, chileno, hoje tá na Internacional, mas jogou já em muito clube, hein? Abre aspas, entrevista que ele deu pra Comebol TV. Sim, existe a possibilidade. Falando da possibilidade do quê? Digo sempre que meu sonho é jogar no Flamengo. Ainda tem contrato com a Inter de Milão, mas quem sabe no próximo ano não possa vir pra cá. Ô, Calçade, você que é um cara sensato e tudo mais, você acha que é só papinho? O que é essa história do Vidal ficar falando de jogar no Flamengo? Você acha que é mais pra aparecer em Copa América no Brasil e tudo mais? Qual é que é? Não é de hoje que o Vidal, não é de hoje que o Vidal fala isso, né? Isso aí não é assim, não apareceu ontem, o Vidal já fala há algum tempo. Vidal tem 34 anos, fez em maio, então 35, 36, tudo bem. Eu acho que assim, o futebol brasileiro, no caso, algumas equipes do futebol brasileiro, o Flamengo é especial nisso, exerce assim uma atração muito grande por parte de jogadores sul-americanos, né? Se atuar é interessante, a gente poderia ser muito mais, mas está claro que para alguns jogadores é interessante até atuar aqui no Brasil, vestir uma camisa no time brasileiro, e essa atração é exercida de uma maneira muito forte pelo Boca, às vezes pelo River Plate na Argentina. Então é legal. Agora, a gente tem que tomar algum cuidado, né? Porque também um time não pode ser só um depósito de jogadores veteranos. Então um jogador que possa agregar, ser importante. E o Vidal é um jogador assim, de um aspecto físico muito forte, não é um jogador de meio de campo, tem que entender que ele vai ali, não é o Gerson. O jogo do Gerson é um, do Vidal é outro completamente diferente, até porque ele poderia ser um encaixe na posição do Gerson, embora
a dinâmica do desenvolvimento, o dia a dia dele, né, as interações dentro de campo sejam diferentes. Mas poderia jogar, numa boa. Você fala assim, olha, o Flamengo contratou o Vidal para o lugar do Gerson. Dá para pôr numa boa. É um pouquinho diferente, o Rogério ajusta, tenta extrair o máximo do Vidal e da equipe. Agora, é o futuro. O futuro pode ser. Claro que enquanto ele tiver boas propostas do futebol europeu ou uma proposta sul-americana compete em termos de valores, e aí, se tiver mais ou menos igual, ele topa, ou ele vem já num estágio muito avançado. Aí, cara, aí tem que se tomar cuidado. Porque pode ser muito bom para ele, mas talvez não seja tão bom para o Flamengo, para qualquer outro time. A gente tem que tomar cuidado. Ô Calçade, eu lembro de uma história... Fala lá, Breno. Eu lembro de uma história no 2011, 2012, se não me engano, quando começaram a ventilar o nome do Maludá, ex-seleção francesa, ex-Chelsea, jogou final de Copa do Mundo no Vasco. Aí foram fazer uma entrevista com ele, o que você acha do Vasco? Muito legal, eu jogaria no Vasco. Mas era um jogador já em fim de carreira também, e ele tinha amizade com o Juninho Pernambucano, aí fez questão de dar uma cavada. Então é preciso ter muito cuidado, né? Como o Calçade falou, no momento em que chega esse jogador, e é bom para o Flamengo que ele desperte o desejo em jogadores como o Vidal, jogadores consagrados na Europa, jogador de seleção chilena que jogou em Copa do Mundo. É um sinal de prestígio do Flamengo no mercado, porque se fosse um clube que tivesse em dificuldade, se fosse um clube desorganizado, por mais tradição que tenha, um jogador como o Vidal não vai ficar se interessando com 34 anos, jogando na Inter de Milão, não vai sair dizendo por aí que quer jogar no Flamengo. Então mostra um respeito que o clube tem adquirido, e aí é um contexto também. Um cara do tamanho do Vidal, para onde vai voltar no Chile? Qual clube chileno hoje tem porte para receber o Vidal de volta? Não tem, porte financeiro que eu digo. Então o Vidal olha o cenário e fala, se eu for voltar para casa, por que não o Brasil? Qual é o maior clube do Brasil? Qual é o clube que está pagando em dia? Qual é o clube que está investindo mais? Que está brigando por títulos? Então é natural que o Flamengo passe a despertar interesse em caras desse tamanho. E quanto mais se organizar, quanto mais estiver brigando, chegando em final de Libertadores, sendo um time que demonstre que é uma potência continental, a tendência é que mais jogadores, e até num estágio em que possam contribuir mais, não em final de carreira, como foi o caso do Maludá, se interessem em jogar pelo Flamengo. Mesmo que ele não venha, é bom que o Flamengo esteja no radar de jogadores como o Vidal. O Zé Eduardo aqui no Twitter... Ô Zé, só um rapidinho, aqui no Zé Eduardo tá falando que ele fala do ano que vem, só que no ano que vem talvez o Flamengo nem precise dele. Fala aí, Zé. Não, eu sei que nós estamos falando aí de uma outra coisa, né? Só passando para dar uma noticiazinha, mandar um abraço, né, para as fontes, para minha fonte que mandou agora esse vídeo. Jogadores do Paysandu sendo pressionados por torcedores dentro do aeroporto. Quase ali confusão, né? Mais uma vez, nós estamos vendo essa situação se tornar corriqueira no futebol brasileiro, né? Até a hora que um jogador for agredido seriamente, ficar em estado grave, né? Não chegaram a vias de fato, mas ali, jogadores enquadrados. Desculpa eu tocar nesse assunto, mas como é recorrente, né? Nós tivemos do Palmeiras, para dizer que não acontece só na Série A, né? Na Série C também, e infelizmente é uma coisa corriqueira. Então é triste eu poder tocar nesse assunto de novo, né? Porque eu espero que as pessoas que estão lá em cima do nosso futebol, do governo, criem ou tomem uma decisão para acabar com isso de uma vez por todas, porque é inadmissível a toda semana ou a toda rodada nós assistirmos torcedores irem pressionar e se sentir no direito de agredir, de xingar e de ofender jogador em aeroporto, na sua casa, na rua, no shopping, no restaurante. A gente está passando um pouquinho do limite já faz tempo, né? Desculpa eu tocar nesse assunto aí, mas imagina. Vale a pena porque daqui a pouco um jogador vai ser agredido, um jogador pode perder aí a vida ou ter graves sequelas por conta das agressões que podem vir a ser, né, sofridas por eles. Então a gente tem que chamar a atenção aí das autoridades para que não aconteça isso.
As imagens acabaram de chegar aqui pra gente, inclusive desse capítulo, desse episódio aí que o Zé falou, né? Os jogadores embarcando lá em Belém. E a gente, daqui a pouquinho, se der tempo, a gente coloca pra você também, fã de esportes, esse momento da torcida. Sobre ali. O Vidal. Bem... Você quer saber do Vidal agora? E é o caso do Pedro, que a gente viu que já foi aparada às arestas. Mas como é que você enxerga essa situação, Rafa? Você concorda com o Casa? Concordo, mas eu acho compreensível do ponto de vista humano mesmo assim a frustração do Pedro, né? O Mansur até escreveu, o nosso colega aqui, o Carlos Eduardo Mansur, escreveu uma coluna falando sobre isso. O Flamengo está no seu direito. A situação do Pedro é diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Os clubes querendo a seleção como vitrine, porque tem nos jogadores oriundos da base a chance de fazer negócio e conseguir dinheiro. O Flamengo foi lá fora e pagou 14 milhões de euros. Está pagando ainda os 14 milhões de euros pelo Pedro. O Flamengo quer ter o jogador à sua disposição para jogar 90 minutos ou para ficar 90 minutos sentado no banco. Do ponto de vista da instituição, o veto é compreensível. É totalmente diferente do histórico que a gente tem de todo clube aqui abrir as pernas para a convocação de seleção olímpica, porque é importante para o clube que o jogador se valorize, tendo a convocação para a seleção. Não é bem o patamar que o Pedro vive hoje, como retorno para o futebol brasileiro. Mas eu entendo a frustração dele, né? Isso não tira a parte do querer estar lá, do querer buscar uma medalha, da valorização que ele sente profissional por estar vestindo a camisa da seleção brasileira e do que isso poderia representar até como salto da olímpica para a principal. Numa posição carente, numa característica carente, um jogador mais de área, de presença, com uma facilidade absurda para fazer gols. Tem faltado na principal isso, né? Então, eu entendo, mas a melhor forma a se trabalhar é o diálogo. Concordo com relação à coletiva do Rogério, talvez fosse o caso de contemporizar um pouco mais o que aconteceu, mesmo que fosse duro internamente, e o que parece ter acontecido é o contrário. Foi duro publicamente, mas internamente a situação parece ter se resolvido de maneira bem branda, né? Então talvez fosse o caso do inverso. A roupa suja tá bem suja, mas ninguém ter chance de observar a lavagem dela, entendeu? Entendo, vai deixar naquele cantinho lá. Aliás, o que eu mais tenho na minha casa é roupa para lavar, pelo amor de Deus. E o Casão falou que o Pedro não estava bem na partida, e a gente tem que lembrar que o Rodrigo Muniz está fazendo uma excelente temporada, né? Mesmo entrando pouco, guardou 2 no jogo contra o Bragantino. Então, se o Gabigol já tem uma baita de uma sombra, que é o Pedro, agora o Pedro já está com uma grande de uma sombra, que é o Rodrigo Muniz. Ô, Casão, você já se irritou assim quando te substituíram? Mas não deviam substituir você, Casão. Ninguém tinha que tirar você. Mas você já se irritou, Casão? Não, eu não me lembro, não. Eu não me lembro de ter me irritado, não. Eu era um jogador muito intenso na partida. E na maioria das partidas, nos clubes que eu joguei, quando eu estava em forma e sem contusão, eu era titular. Pela minha entrega, eu era um jogador que era difícil de ser substituído, porque o treinador via a entrega, pelo menos, entendeu? Eu jogava em outras posições, mas eu entendo a frustração da substituição, mas eu não concordo com as reações exageradas. Como eu falei, a do Pedro foi no limite. Quase, mais alguma coisinha passava do limite e entrava no respeito. Eu não concordo muito porque o treinador escala quem ele quiser, sabe? No contrato não está escrito que o cara tem que ser titular. E aí, quem treina o time é o cara. A gente não vê o treinamento todos os dias, a gente não está acompanhando. Comentarista, né? Os repórteres até podem acompanhar, apesar que hoje os clubes são todos fechados para treino, mas a gente não vê tanto. Então, o Rogério ali naquele momento, o Pedro não estava jogando bem. E você estava com um cara no banco que vinha fazendo gols. Tinha feito os 2 gols na última partida, mesmo com a derrota. 2 golaços, inclusive. Então, eu acho que a substituição não foi errado. Mas tem que dar um crédito para tudo isso que deve estar passando na cabeça do Pedro, cara. A cabeça dele deve estar. Ele deve pensar assim: daqui a pouco o Gabriel volta da Copa América, e aí? Eu não vou para a Olimpíada, tem outro, eu já não sei nem se eu sou o segundo reserva, se eu sou o reserva imediato do Gabriel, se eu estou perdendo espaço. A cabeça do cara, ele é muito novo, a cabeça dele fica meio em dúvida mesmo. A famosa boa, quer dizer, tá dando dor de cabeça, né? Mas pro Rogério Ceni ter 3 centroavantes da maneira que tem... Eu falo muito... Finalmente virou essa boa dor de cabeça, virou uma dor de cabeça de verdade, né? Ter 3 centroavantes com essa qualidade. Eu falo muito aqui no Traco, pra mim não existe problema bom. Uma hora você vai ter que administrar o problema, né? E o Pedro vinha lidando muito bem, antes dessa questão da Olimpíada,
com poucos minutos para a qualidade dele. Sim. Né? Porque acaba não jogando junto praticamente. Tem algumas partidas, mas poucas, e dependendo das circunstâncias. Então, eu já acho que ele poderia ter dado defeito antes. E essa foi uma gota d'água em cima do que tem sido um histórico. Mas administrar isso não é simples, né? Se você joga só com um homem mais centralizado e tem dois... São os dois melhores atacantes do futebol brasileiro, no mesmo time. Se um é banco do outro, é problema. Se é problema, é ruim. Problema bom. Problema bom se todo mundo ficar quieto, mas não vai ficar, entendeu? É pesado. Casão levantou o seu dedo com o seu belo anel. Que belos anéis, Casão. Daqui a pouco você vai mostrar com mais detalhe. Olha isso, cara. É estileira. É um negócio que eu não tenho, Rafa. Eu não tenho esse estilo. Eu também não. Fala, Casão. Olha só, o que eu vou falar é o seguinte. Os treinadores, eles querem elenco grande. Eles reclamam com contratações, como o Abel reclamou ali. Do Abel Ferreira do Palmeiras. Tem um elenco que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e tá pedindo jogador. Pediu pelo menos, né? O Gagliotti não gostou. Então todo treinador, no Brasil principalmente, ele reclama que tem que ter um elenco, contrata bons jogadores, ele faz lista, mas nenhum treinador quer ter jogadores do mesmo... E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.